Queridos irmãos, que Deus, o nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Vou falar hoje, saindo um pouco da minha característica, vou evitar me empolgar, para não forçar a voz. Eu estava bonzinho, vim ali, a voz começou, a garganta começou a coçar, não sei, mas é assim, para não forçá-la, né, e depois está falhando, vou tentar sair da minha característica e falar de forma pausada, devagar, para que a gente possa entender. Sexta-feira agora, na nossa casa espírita, o Centro Espírita Humberto de Campos, e eu aproveito para trazer um abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Humberto de Campos para todos vocês aqui. Inicio cumprimentando o nosso irmão Ramos, o nosso irmão José, a nossa irmã Maria Tertuliana, meu irmão Abios, a nossa irmã Valdenice, que já são também do Humberto de Campos, a nossa irmã Laide, né? E acalmou a nossa mente, os nossos corações com as músicas, ela e o nosso irmão Júnior aí no teclado. E o show está completo, é isso? Foi eles dois. E cumprimentar também a nossa irmã Maridez. Sexta-feira passada agora, lá na nossa casa, eu estava escalado, lá eu trabalho com as gestantes, e não lembrava que estava escalado. Quando cheguei lá, você sabia que eu ia escolher o seu dia. Não lembrava. Aí peguei o Evangelho, aí fui em uma das senhoras que estavam sentadas na frente, entreguei o Evangelho a ela, a uma delas, abre aqui, por favor. Aí ela abriu, para que eu pudesse fazer o estudo do Evangelho. Quando eu abri, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Já tinha sido convidado já para a palestra aqui? Nesse tema, já foi sexta-feira agora, já tinha sido convidado. A nossa irmã Suzana já tinha me convidado, já tinha me dado um tema, e sexta-feira agora me seguiu o mesmo tema pela espiritualidade para falar sobre ele. Mas eu vou fazer aqui a primeira leitura para que a gente possa dar prosseguimento. Fazer o bem sem ostentação está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E diz o seguinte: tomai cuidado em não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir para ficar bem gravado na nossa mente o que Jesus está dizendo para cada um de nós. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa que vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita,
a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Quando eu era criança, e quase sempre eu falo na minha mãe, na minha avó, quando eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus, até para a gente fixar melhor o entendimento. Quando eu era criança, e chegava uma pessoa lá em casa para pedir alguma esmola, tanto a minha mãe como a minha avó, quando iam dar, se fosse um pacote de macarrão, elas pegavam o pacote de macarrão para dar à pessoa, pegavam a mão esquerda, botavam nas costas e ia entregar o pacote de macarrão. Quando assim ela não fazia, ela mandava a gente entregar, advertindo a gente para esconder a mão esquerda e entregar com a direita. E onde é que vem isso? Acabamos de ler. Mas o que nós lemos é isso que Jesus está mandando fazer? Esconder a mão esquerda e dar com a direita? É esse o ensinamento? Com certeza não o é. Apesar da minha mãe e minha avó mandarem fazer assim, mas elas faziam a caridade sem ostentação. Elas faziam a caridade sem tocar a trombeta. Olha, eu estou aqui fazendo a caridade. A coisa é tão sensível que a gente diz mesmo assim: eu não faço isso. Fazer a caridade e tocar a trombeta, fazer a caridade e fazer com que outra pessoa veja que eu estou fazendo a caridade, para dizer, para ver como eu sou bom. Se perguntar a cada um da gente, a gente diz: eu não faço isso. Eu faço a caridade em segredo, entre eu e a pessoa pela qual eu estou fazendo a caridade. Mas não é bem assim, meus irmãos. Prova disso é quando alguém paga a caridade que a gente faz com a ingratidão. A gente fica numa revolta, chamando a pessoa de ingrata, e começa a relacionar aquilo que a gente já fez por aquela pessoa. É ou não é? Quase sempre isso acontece dentro da família. Quase sempre isso acontece entre pai e mãe com os filhos com pai e mãe, e por aí vai. Quando o filho começa a aborrecer o pai, a mãe ou a mãe, aí, mas eu faço isso por você, já fiz aquilo, já me sacrifiquei por você, e você me paga com esse desaforo, com essa ingratidão. Não é verdade? É desse jeito. Só que Jesus está aqui advertindo a gente que quando a gente faz a caridade para alguém, com qualquer que seja o interesse, ou de ser visto por alguém, que nós estamos fazendo a caridade, ou esperando a recompensa daquela pessoa. Vejam só, às vezes a gente dá um presente a quem pode dar um presente para a gente com muito mais facilidade do que com quem não pode dar um presente. Ah, não faça isso não. Pode até não dizer que não faz, mas no íntimo
tem aquele interesse de ser retribuído. Prova disso: no final do ano, nas confraternizações, nos amigos secretos, quais são a maior quantidade de reclamação das pessoas? Mas rapaz, eu dei um presente tão bom e recebi uma porcaria de uma faca, não, de uma colher de pau, não é? Ou de uma colher de plástico. Vejam como nós somos e vejam como a questão é sensível. Quando Jesus vem nos advertir, é porque Ele nos conhece profundamente. E a doutrina espírita, ela vem escancarar mais ainda esse ensinamento. A doutrina espírita, ela vai profunda nesse ensinamento. Porque a doutrina espírita, ela prepara a gente para a vida futura. A doutrina espírita nos adverte que a verdadeira vida é a vida futura, é a vida espiritual, a qual Jesus disse que ia preparar um lugar para a gente. Lá onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Aqui a gente está tendo uma experiência na carne para aprender, para evoluir. Mas lá é aonde a gente vai permanecer mais tempo. A doutrina deixa isso muito claro para a gente. E Jesus nos trata como criança e nós somos crianças. Nós continuamos fazendo questão por coisa que não vale a pena, que não tem valor. Lembremos quando éramos crianças. Os meninos que brincavam de bola de gude, a bolinha de gude, ele brigava com outro coleguinha por causa de uma bola de gude, não é verdade? A menina brigava com a outra coleguinha, porque não queria deixar a outra coleguinha brigar com a boneca dela. Aí eu pergunto para vocês, para os homens, o que vale uma bola de gude? Aí eu pergunto para as mulheres, que brincavam muito com as que têm a minha idade ou mais ainda, brincavam muito com aquelas bonecas de pano ou de sabão de milho, né? Tem o mesmo valor para vocês que tinha quando vocês eram crianças? Não tem hoje o menor valor. Da mesma forma, quando nós estivermos na espiritualidade, que nós tivermos uma visão espiritual ampla de tudo, a gente vai rir de nós mesmos. Nós vamos rir de nós mesmos. Mas rapaz, eu estava lá na terra, fiz tanta questão por aquela casa, uma briga terrível, eu não queria abrir mão de nada, uma tal de uma herança que eu tinha direito a um dinheiro, tudo bobagem, não há nada. Nós vamos rir de nós mesmos, como hoje nós rimos de quando nós éramos crianças. Por isso que Jesus, no ensinamento dele, ele nos trata como criança, e nós somos crianças espirituais. Por mais que a gente tenha 1 milênio, por mais que a gente tenha 5 milênios de existência, como espírito, nós ainda somos crianças para a eternidade, porque nós somos espíritos eternos, fomos criados para a eternidade. E olha que todas as religiões pregam a vida eterna. A doutrina espírita diz com detalhe como é essa vida eterna, até mais, nem tanto. Mas aqui nós falamos a doutrina, os espíritos já colocaram aqui, porque Kardec codificou, como é essa vida eterna.
desafio para aqueles que gostam de estudar. Eu, irmão Ramos. Aqui nesse tópico, fazer o bem sem ostentação, tem 2 tópicos, 3. Tem um que eu acabei de ler e tem o segundo. Geralmente, isso é o que facilita a nossa compreensão. A doutrina traz a parte evangélica e depois vem a explicação dos Espíritos sobre aquela parte evangélica, para facilitar a explicação para eles. Eles explicam bem direitinho o item 1, que eu acabei de ler. Mas o item 2, ele não se atém a essa explicação e depois eu vou arriscar a fazer um paralelo do 1 com o 2. O item 2 diz o seguinte: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Dentro da explicação não fala no item 2, tá? Fala do item 1. Dá uma mão e a outra não veja. Vamos para a explicação do 1. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Ou seja, ocultar a mão que dá é você não se mostrar visível de que está fazendo a caridade. Faça em segredo entre você, a pessoa a quem você está ajudando, e Deus. Somente, mais ninguém precisa saber. Se você contar um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, você já perdeu o crédito que você teria com o Pai Celestial. É um sinal incontestável de grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. A doutrina, ela ensina o tempo todo. Ela prega a vida futura. Ela diz como é a vida futura, para que a gente possa se preparar para a vida futura. A doutrina toda é para isso, para ajudar a gente na evolução e para que a gente possa garantir um bom lugar na vida futura, com os créditos que aqui a gente vai granjear subindo ao Pai. E fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem alardear, sem se mostrar, sem aparecer, né? Irmão Ramos aqui está buscando os adjetivos. Se a gente fizer em segredo, o mérito do bem que a gente está fazendo, esse mérito, esse crédito sobe ao Pai. Que um dia esses créditos que sobem ao Pai, um dia serão utilizados por nós. Eu estou preparando o argumento para 2. Colocar-se acima da humanidade para reunir as satisfações que proporcionam o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus.
aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Então, a pessoa vaidosa, que adora ser elogiada, Manu, como você é uma pessoa caridosa, você gosta de fazer o bem. E aí Manu vai se inflando de vaidade, e crédito subindo aos céus, ao Pai Celestial, zero. E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Então, aquele que espera os créditos aqui, os elogios aqui, porque está fazendo benefício a alguém, porque está ajudando alguém, porque está fazendo a caridade, aqui já recebeu o pagamento. Nenhum crédito vai ao Pai por ele. Ou mesmo que não crê na vida futura, ou seja, quem age assim não acredita na vida futura, só acredita na vida presente. É viver o aqui e agora. Como muitos dizem, é aproveitar para gozar a vida. E o gozar a vida vai ficar tudo por aqui. Porque quando ele for para a vida eterna, para a vida espiritual, ou ela vai passar numa situação lastimável, infelizmente. E aí Jesus, com esse ensinamento, vem trazer as advertências para a gente. Porque às vezes a gente faz a caridade, mas não tem o devido cuidado de obedecer esse ensinamento. Esse ensinamento é necessário ser obedecido para o nosso bem. Quantos há que não prestam serviço senão com a esperança de que o beneficiário irá deitar o benefício sobre o telhado? Muitas vezes a gente faz um benefício esperando a pessoa sair alardeando. Não é que eu não tenho coragem de alardear, eu queria que aquele a quem eu ajudei saísse alardeando. Manu me ajudou. Faz com essa intenção. Porque na claridade darão grande sombra, e na sombra não daria uma moeda. Quantas pessoas, quando tem aquelas calamidades, que tem aquelas campanhas na televisão, que sai a relação das pessoas que vão ajudando, e ali sai empresa, essa pessoa física, pessoa jurídica, com a relação de gente ajudando, e aí eles ajudam, porque está saindo ali a relação. E se fosse em segredo, para não dizer a ninguém, quantos ajudariam? Por que as grandes calamidades que o país todo ajuda, a gente é impulsionado a ajudar, e aquelas calamidades que estão mais próximas da gente, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa na rua, é uma pessoa no comércio. Quem quiser ver calamidade, vá no comércio, vá à noite, vá percorrer o centro da cidade, que você vê ali todo tipo de necessidade. Às vezes a gente ajuda para bem longe, mas não ajuda para bem perto. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado? Ainda tem pior. Aquele que beneficia alguém, mas beneficia humilhando, fazendo a pessoa sentir o peso do benefício. Esse é que não vai ter nada mesmo. Esse é que não vai ter nada. Agora, o desafio é você ajudar a pessoa e fazer com que aquela pessoa não corre, fazer com que aquela pessoa não se envergonhe, porque não tem coisa pior no mundo do que pedir, do que precisar.
E você ter que se humilhar. Como é bom alguém chegar junto a você, lhe ajudar, lhe auxiliar e fazer você se sentir bem, mesmo você recebendo aquela ajuda. Fazer com que você não se sinta humilhado naquele momento. Isso, aos olhos de Deus, são muitos créditos para quem assim age, para quem assim ajuda, para quem assim auxilia. Cumprindo esses ensinamentos, créditos ao Pai, de cada um de nós, pela ação que a gente está fazendo, é só chegando ao Pai. Vai ter um momento que você vai precisar. Por que tem pessoas que muitas vezes caem numa dificuldade e não precisa nem abrir a boca para dizer que estão com dificuldade, que a ajuda chega? A ajuda chega. Lembrei de você, Manoel, soube de alguém que Manu estava com dificuldade, e aí se coçou, se organizou, como ele se esperou, leva na casa de Manu uma ajuda. Como foi bom na minha caminhada, quando eu passei por algumas dificuldades, que eu encontrei pessoas no meu caminho que me ajudou. Que me ajudou a eu me só erguer. E por que é que eu não faço o mesmo? Por que é que eu não abro os meus olhos, não só os olhos da carne, mas também da alma, para sentir nas minhas irmãs e nos meus irmãos aqueles que estão precisando? Nem sempre não é a esmola física, nem sempre é o pacote de arroz, de feijão, de macarrão, de café, nem sempre é o dinheiro. Muitas vezes é você se colocar à disposição para que a pessoa pelo menos bote para fora aquilo que está amargurando ela. E dentro de casa é você ser mais paciente, você exercitar mais o perdão, você ser mais tolerante, você ser mais benevolente. Tudo isso é caridade. Tudo isso é caridade. Sem precisar estar passando na cara de ninguém que ajudou aqui ou ali. Sem estar cobrando o benefício que você fez. Aos olhos de Deus, você só crédito está recebendo, ou está enviando ao Pai. Quando eu falei, tem algumas pessoas que quando estão com dificuldade não precisam nem abrir a boca, a ajuda chega, enquanto outras gritam, passando por dificuldade, e a ajuda chega, mas chega nas últimas ou quase não chega. Porque os créditos que aquela pessoa deveria ter, não os tem. Eu compreendi que esse item 2, aqui, no capítulo 13, que diz o seguinte: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro. E então Jesus foi e curou o leproso. Jesus perguntou a ele: o que queres? O leproso disse: ser curado. Jesus disse: eu o quero. E o leproso foi curado. Fazendo uma correlação aqui, pessoal, o item 1, de fazer o bem sem ostentação, de fazer a caridade sem ver a quem, apenas pelo impulsionamento do coração, pedindo para ajudar, pedindo para assistir, e a gente ganhando os créditos junto ao Pai.
Quando a gente recebe a bênção de uma cura, é ou não é porque tinha crédito suficiente para isso? Esse leproso, nós não sabemos a história dele no passado, né? Mas esse leproso, com certeza, ele já vinha granjeando os créditos junto ao Pai Celestial. Pelo merecimento dele, ele foi curado, mas também para que se cumprisse a obra do Pai através de Jesus. Quantas pessoas não são curadas nas reuniões de desobsessão? Quantas pessoas não são curadas nos evangelhos, nas reuniões de evangelho, nas casas espíritas, nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, aonde estiver havendo a mensagem do Mestre? Quantas pessoas não recebem a graça, a felicidade de serem curadas de alguma enfermidade? Muitas vezes são até cirurgiadas espiritualmente. Vão para o médico e o médico não entende, os exames só vinham dando, né, grande dificuldade de saúde. De uma hora para outra o médico diz: o que aconteceu aqui? O que foi que a senhora ou o senhor fez? Houve alguma intervenção aqui. Aí a pessoa diz: mas eu não fui cirurgiado por algum nenhum médico, mas eu estou vendo aqui uma intervenção e um mal que aparentemente estava aqui não está mais. Uma pessoa dessa tem crédito ou não tem crédito junto ao Pai? Sim, tem crédito junto ao Pai. A doutrina fala em bônus horas. Bônus horas. O trabalho espiritual, o trabalho de assistência espiritual, o trabalho da caridade, nós vamos granjeando bônus horas, que são esses créditos junto ao Pai Celestial. Minhas irmãs, meus irmãos, que possamos todos nós estudarmos esse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que doravante a gente tenha mais cuidado de fazer as boas obras em segredo com o Pai, porque só pertence ao beneficiado, a nós e ao Pai Celestial, para que a gente tenha crédito junto a Ele e Ele possa enviar os anjos do céu para nos ajudar nas nossas necessidades. Que Deus, o nosso Pai Celestial, nos abençoe e nos ilumine hoje e amanhã sempre.